muitas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas, dentro da nossa programação na RB e também com as informações na tela do Band News TV. A partir de agora, estamos chegando com o nosso Manhã Bandeirantes, hoje dia 25 de março de 2024. Semana mais curta, sexta-feira feriado, a sexta-feira santa. E claro que isso não significa que você vai ficar sem informação ao vivo ao longo desta semana, pelo contrário, equipes de plantão para você ter acesso a tudo que é notícia e saber o que acontece em tempo real com o nosso jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes trazendo a partir de agora as principais informações da região metropolitana de Campinas. Também atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo. Nos trabalhos técnicos hoje, mesa de som e central técnica a cargo de Danilo Capucci, com a coordenação de Gil Kleber, levando para você o som que você acompanha em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o portal bandmulti.com, o aplicativo Bandplay com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e ainda o nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada com imagens para você ter informações também em tempo real da nossa programação. Assim que você curtir, compartilhar e se inscrever, você recebe a notificação da nossa programação ao vivo da Rádio Bandeirantes Campinas. Tiago Prudente já conosco nesta manhã, ainda geladinha em Campinas. Na capital paulista choveu muito no final de semana, né, Tiago? Bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Por aqui também uma manhã gelada, agradável, né? Depois daquele calorão, é bom aí um friozinho, né? Para marcar essa chegada do outono, sem dúvida nenhuma. Eu prefiro esse clima do que aquele calorão. Na verdade, eu não ligo muito pro calor, pro frio, mas é mais agradável, né? Para dormir, para poder realizar as atividades do dia a dia. Pelo menos eu acho, né? Sem dúvida, sem aquele calorão abafado, a gente tem um pouco mais de disposição, não tenho dúvida disso, né? Nesta segunda-feira, os termômetros já estão marcando 25 graus em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, e a previsão é de que nós continuemos com temperaturas um pouco mais altas nesta semana. Hoje, Campinas amanheceu com 18 graus, depois de um fim de semana marcado por céu encoberto, com chuvas e temperaturas um pouco mais amenas, devido à formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que organiza um canal de umidade e favorece a ocorrência de chuvas contínuas. Essas chuvas ainda devem influenciar a região sudeste nos próximos dias. Então, essa semana vamos manter um clima um pouco instável, quadro de tempo instável, com chuvas principalmente na forma de pancadas e temporais e a maior presença de sol, contribuindo para que a temperatura máxima suba alguns graus em comparação ao final de semana e aos últimos dias. A previsão ainda para hoje, principalmente no período da tarde, condições de chuva. Então, se você ainda não saiu de casa, não se esqueça o guarda-chuva, não se esqueça a capa de chuva, porque tem previsão dela chegar não com tanta força, mas sim está ainda com essa instabilidade sobre a nossa região. 10 horas e 4 minutos, passando informações também para você que está no trânsito, nos acompanhando pelas ruas, avenidas e rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Tem um acidente neste momento registrado no anel viário Magalhães Teixeira,
é o quilômetro 3 do anel viário, na pista sentido rodovia Dom Pedro I. Portanto, quem está chegando a Campinas via rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, enfrenta a lentidão nesse trecho por conta do atendimento sendo realizado pela concessionária. Mais cedo, na rodovia Dom Pedro, 4 quilômetros de lentidão foram registrados por conta de um acidente na pista sentido Jacareí, entre o quilômetro 144 e o quilômetro 140. Um engavetamento envolvendo 3 veículos interditou a faixa da esquerda no quilômetro 142. O trânsito ficou mais lento, não houve registro de vítimas. Ainda há um reflexo, não com esses 4 quilômetros de lentidão, mas com um trecho um pouco mais carregado do que o normal para o horário em função do atendimento. Alguns veículos ainda no acostamento e, por isso, atenção redobrada ao motorista que utiliza o sistema da rodovia Dom Pedro, corredor Dom Pedro, nesses 2 trechos. O anel viário Magalhães Teixeira e a própria rodovia Dom Pedro I. No mais, boas condições para quem segue a capital paulista pela rodovia Anhanguera, apenas a lentidão típica para o horário na chegada às marginais na capital paulista, Tietê e Pinheiros, mas sem problemas no decorrer dos outros trechos, inclusive os que passam pela região metropolitana de Campinas. O mesmo cenário para a rodovia Santos Dumont, alguns trechos em obra, mas boas condições para o motorista, apesar do trânsito carregado, não há pontos de congestionamento. 10h06, começa hoje a campanha antecipada de vacinação contra a gripe em Campinas, tendo como prioridade os idosos e as pessoas que tenham algum tipo de doença pré-existente. A campanha contra a gripe através da vacinação, ela é anual, tem o seu cronograma seguido geralmente a partir do começo de abril, finalzinho de março, mas houve a antecipação para o imunizante já ser aplicado contra 3 tipos de vírus: o H1N1, o H3N2 e o vírus Vitória. Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto e a carteira de vacinação. Se tiver, também é importante levar para que haja o acompanhamento. Público-alvo para receber o imunizante, nesse primeiro momento, 489.358 pessoas, com a meta de vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos elegíveis. Poderão se vacinar agora idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadoras das áreas de saúde, educação, crianças na faixa entre 6 meses e 5 anos, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidade, e a vacina também já está autorizada para caminhoneiros. Também integram os grupos prioritários: os trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, motorista de ônibus, trabalhadores portuários, povos indígenas, população em situação de rua, dependendo aí, claro, da aplicação direta por parte das equipes da Prefeitura, profissionais das forças de segurança e salvamento, população do sistema de privação de liberdade, os famosos presos, população privada de liberdade, como os presos, como eu disse, mas também os funcionários dos presídios, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos. Nessa primeira remessa da vacina, 53 mil doses já chegaram a Campinas na última sexta-feira. Mais doses estão previstas para os próximos dias. Basta ir a um posto de saúde na cidade de Campinas, a um centro de saúde. Começou às 8 da manhã a vacinação, seguirá até às 4h30 da tarde nos centros espalhados pela cidade de Campinas. Lembrando, Tiago Prudente, que pela crise que existe na saúde pública da cidade, a vacinação contra a gripe é uma tentativa de diminuir os casos dessa doença, que tem sintomas, os casos mais fortes, semelhantes à dengue, semelhantes à Covid-19, que são doenças que estão levando muita gente aos hospitais, principalmente na rede Mário Gatti. Antecipar a vacinação é uma forma de proteger a vacinação, proteger a população através da vacina, diminuir o número de pessoas com gripe, desafogar os hospitais. É uma conta importante que também é feita no momento em que é preciso agilizar o atendimento para a população nos hospitais. É uma forma já de olhar para frente, né? Porque a gente sempre tem aí no outono, no inverno, um aumento das doenças respiratórias, e aí a vacinação contra a gripe é muito importante. Por isso, quem faz parte de um grupo prioritário que pode tomar a vacina, vá para o posto de saúde,
Tome a sua vacina o mais rápido possível, porque ela é muito importante. A gente já falou aqui, já bateu na tecla várias vezes, e é válido, é muito importante. A minha avó, por exemplo, que faz parte dos grupos prioritários, sem dúvida nenhuma, Heitor, essa semana vai tomar a vacina, porque pelo que eu conheço ela, quando fica disponível, ela já vai lá e toma a vacina para poder se proteger. É aquela história, né? A vacina não vai evitar totalmente você pegar a doença, porque às vezes você acaba pegando mesmo tomando a vacina, mas ela evita casos graves da doença, evita que você tenha que ir ao hospital, e esse é o ponto importante, como todas as vacinas que funcionam dessa maneira. E a gente tem que colocar a vacina da gripe, que é atualizada todos os anos, né, Heitor? Então tem esse ponto importante, ela é feita essa atualização para verificar o vírus que está mais circulando pelo país. Então, é um ponto muito importante. Se você fizer parte do grupo prioritário, vai lá e se vacine. Eu não faço parte, então tenho que aguardar a liberação para outros grupos, como acontece em muitos anos, mas se pudesse, estaria lá me vacinando sem dúvida nenhuma. Esperamos ansiosamente o nosso momento de vacinação, e é importante que quem já tiver dentro dessa primeira fase, dentro dessa primeira etapa de vacinação como público-alvo, já faça essa imunização, se não hoje, já se programe para os próximos dias. É muito importante que a gente esteja protegido, ainda mais com essa mudança no tempo que a gente está vivendo nesses últimos dias. É um cenário que a gente sabe, nosso corpo muitas vezes reage, responde com a entrada de alguma doença, e quanto mais a gente estiver protegido, melhor para todos nós. 10h11 e a semana começa com mais uma grande apreensão de drogas em Viracopos. Uma não, duas. A Polícia Federal prendeu em 2 flagrantes diferentes no início da madrugada deste domingo 3 passageiros que tentaram embarcar em voo com destino a Orly, na França, saindo de Campinas com aproximadamente 20 quilos de cocaína. No primeiro caso, 2 mulheres estavam com as drogas no fundo falso da mala. No segundo flagrante, diferente de tudo que a gente já mostrou, e olha que não faltam situações inusitadas nos flagrantes da Polícia Federal em Viracopos, mas essa eu também nunca tinha visto. A exemplo da semana passada, quando utilizaram peixes para esconder cocaína, agora é em garrafa de cachaça. Um homem transportava a droga diluída em garrafas de cachaça, e elas foram localizadas, essas drogas, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal e da Receita Federal no terminal de passageiros e bagagens no aeroporto de Viracopos. Elas estavam acondicionadas dentro das bagagens dos passageiros, não estavam tentando embarcar com elas numa bagagem de mão, por exemplo, despacharam. No primeiro flagrante, 2 jovens viajavam juntas, uma de 23, outra de 25 anos, iam para a França, carregavam drogas embaladas de forma idêntica nas bagagens em um fundo falso. Nessa apreensão com as 2 jovens, 17 quilos de cocaína foram recolhidos pela Polícia Federal. No segundo flagrante, um homem de 48 anos de idade, também ia para Orly, na França, não tem relação com as 2 jovens, carregava cocaína diluída em 3 garrafas de cachaça dentro da bagagem, dizendo que não, vou levar para pessoas que eu conheço lá na França, porque a cachaça é uma bebida típica brasileira. Mas ali dentro estavam 3,6 litros, sendo que 3 quilos de drogas estavam diluídos naquele líquido. Os presos vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena que pode chegar a 25 anos de prisão. No ano passado, a Operação Sentinela começou em 2023, no mês de março, terminou em dezembro com 51 flagrantes, 55 pessoas presas e 261 quilos de drogas apreendidos, 113 quilos de cocaína e 148 deles de skunk, que é considerada a super maconha. E nessa operação, iniciada em 1º de janeiro, agora já virando o ano de 2024, mais 18 pessoas presas, 12 homens, 6 mulheres, com uma pequena variação na quantidade, 110 quilos já apreendidos, entre cocaína, skunk novamente, mas também a tentativa de sair do país com MDMA, uma droga sintética fabricada em laboratórios. As operações não param. Não há neste momento, Tiago, relação direta entre os 2 casos, mas a rota ser a mesma pode fazer com que a polícia chegue a quem é, primeiro,
o traficante na França, que aguardava a droga saindo de Campinas, e ainda quem está trazendo essas pessoas, cooptando as chamadas mulas do tráfico de drogas. É nisso que a polícia vai também intensificando a sua fiscalização. Não apenas na ponta de saída do país, mas também no esquema como um todo. Quem contrata mula, quem facilita eventualmente algum transporte, quem está no outro lado do Oceano Atlântico esperando esses entorpecentes chegarem. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque acho que fazer a apreensão de drogas, sem dúvida, é louvável, importante, mas detectar quem envia e quem recebe é fundamental para você cortar o fluxo, né, Heitor? Porque senão a cada semana a gente vai ter aí uma apreensão e, sem dúvida nenhuma, um novo jeito de tentar enviar essa droga. Então o trabalho de investigação nesse momento é muito importante. Não é um trabalho fácil, a gente tem que colocar aqui, mas a polícia tem aí experiência, tem os elementos, tem também a técnica para conseguir identificar. E eu acho que esse é o ponto central. Identificar quem contrata essas chamadas mulas do tráfico, né, para fazer o transporte, e também identificar quem recebe lá na França ou no destino que essas drogas são enviadas. E aí é preciso também de um trabalho de cooperação internacional. É preciso também que a polícia desses outros países também faça esse trabalho de identificação. Por isso que a cooperação internacional, nesse caso, é muito importante, inclusive da própria Interpol, essa organização internacional que faz aí essa ligação entre as polícias. Então acho que é um trabalho longo, é um trabalho árduo, mas é muito necessário, porque crime organizado, que é o caso do tráfico de drogas, você só combate com inteligência. Se você fizer a polícia investigar com inteligência o crime organizado, aí sim se combate o crime organizado efetivamente. Combate quem está na cabeça dessas organizações. Porque combater apenas o traficante da ponta, você prende ele hoje, ele vai para a cadeia, no dia seguinte ou horas depois a facção já colocou outro para fazer o trabalho. Então aí não demonstra inteligência nenhuma, demonstra apenas colocar as forças de segurança para enxugar gelo, para fazer populismo de segurança e depois ficar falando para a população que prendeu um monte de gente, mas na verdade a facção continua mais poderosa do que nunca. Então é preciso inteligência e a Polícia Federal tem expertise, já mostrou isso muitas vezes. Vamos aguardar que, sem dúvida nenhuma, logo logo a gente deve ter uma resposta sobre essa rota aí que está sendo identificada pela polícia em Viracopos, né, Heitor? Agora, 10 horas da manhã, 17 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz as últimas informações sobre o caso Marielle Franco. A Câmara vai analisar ainda hoje o processo de impeachment para o resultado da prisão de Chiquinho Brazão, deputado federal que já foi expulso do União Brasil, mas ainda tem esse trâmite legal a passar. E os últimos passos também da apuração da Polícia Federal, a gente vai repercutir daqui a pouquinho, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Procon Campinas anunciou que encontrou uma diferença de 140% no preço dos produtos de Páscoa, como ovos e barras de chocolate, colombas pascais e caixas de bombons. O levantamento pesquisou 111 itens em 8 estabelecimentos comerciais entre os dias 12 e 23 de março. A maior diferença encontrada foi em relação às barras de chocolate, que apresentaram variação de mais de 140% no mesmo item. Na sequência estão os chocolates e tabletes
de 80 gramas, com variação de 66%. Em relação aos ovos de chocolate, a maior diferença encontrada foi de 54% no ovo Choco Crocante de 120 gramas. As colombas pascuais, outro item bastante consumido nesse período, apresentaram diferença de 9,29%. Os preços coletados podem sofrer variações em razão de promoções e de descontos em razão do período em que a coleta dos dados foi realizada. A pesquisa completa está disponível no site do Procon. Caso o consumidor encontre algum problema, ele pode entrar em contato com o Procon pelo telefone 151, pelo site ou em um dos postos de atendimento. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 21 minutos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam a decisão de Alexandre de Moraes, relator do caso. Falta ainda o voto do ministro Luiz Fux. A análise termina às 11h59 da noite desta segunda-feira, mas muito provavelmente já nas próximas horas o ministro Luiz Fux também se manifeste publicamente com o seu voto. A morte da vereadora Marielle Franco foi idealizada pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e planejada pelo ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, segundo o relatório da Polícia Federal. A informação consta no documento divulgado ontem após o ministro Alexandre de Moraes retirar o sigilo da delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa. Para a Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses do grupo político liderado pelos irmãos Brazão, que tem ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milícias no Rio de Janeiro, mais especificamente na Zona Oeste, região de Rio das Pedras. Para a gente entender como foi o passo a passo da investigação e em que momento ela era travada pelos agora presos como sendo os supostos mandantes do crime, a Clara Neri preparou uma reportagem para a gente entender esse histórico que desde 2018 faz com que um crime contra uma parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro se torne um assunto não apenas no Brasil, mas uma discussão até internacional. Durante as investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018, muitas mudanças aconteceram na Delegacia de Homicídios da capital fluminense, departamento responsável pelo caso. Ao todo, 5 delegados foram os titulares da DH. Na época do crime, Giniton Lages ficou à frente do caso Marielle logo no início das investigações. Durante a gestão dele, o ex-policial militar Rony Lessa foi preso, apontado como o executor do assassinato. Lages foi alvo de busca e apreensão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também determinou o afastamento de Giniton das funções da Polícia Civil e definiu que ele terá que usar tornozeleira eletrônica. O comissário Marcos Antônio de Barros Pinto, um dos principais subordinados de Giniton, também foi alvo de mandado de busca e apreensão e foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica. Ele teve documentos e celulares apreendidos. Já um dos presos na operação deste domingo é Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época. Rivaldo, que assumiu a Polícia Civil um dia antes do crime, em 2018, é apontado como suspeito de fazer com que as investigações do assassinato da vereadora não fossem elucidadas. Vai adotar todas as formas possíveis e impossíveis para que seja dada uma resposta necessária e suficiente a esse caso gravíssimo. É importante que se mude essa oxigenação. Faz bem para a Polícia Civil, então nós já imaginávamos que naquele momento de troca de gestão na Polícia Civil já houvesse uma troca. Mas
o secretário, sabiamente, decidiu que não era o melhor momento de fazer essa troca. Muito obrigado pela confiança, secretário. Após o caso completar 1 ano em 2019, o delegado Daniel Rosa foi escolhido pela Polícia Civil para comandar as investigações da morte da vereadora e do motorista. O delegado Moisés Santana assumiu o cargo logo em seguida. Santana investigou um possível complô envolvendo mandantes e intermediários do crime. Em julho de 2021, Henrique Damasceno assumiu a chefia. O 5º delegado a cuidar do caso Marielle passou a comandar a Delegacia de Homicídios da capital em fevereiro de 2022. Alexandre Herdi esteve à frente das investigações até o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinar a abertura de um novo inquérito para investigar o caso. Marielle e o motorista Anderson Gomes foram executados em março de 2018 no Estácio, na região central do Rio. 1 ano depois, a polícia afirmou ter prendido os autores do crime, o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz. Agora, 6 anos depois do caso, estão presos os mandantes do crime. E foi a partir da prisão de Rony Lessa que muitos detalhes foram descobertos na investigação da Polícia Federal. O réu confesso do assassinato e delator também durante o processo. Rony Lessa apontou que Rivaldo Barbosa exigiu que Marielle não fosse morta durante o deslocamento, ou indo à Câmara Municipal ou saindo da Câmara Municipal, porque isso caracterizaria um crime político e a investigação poderia passar para a Polícia Federal. Então o planejamento já era, desde o início, evitar que o caso saísse do Rio de Janeiro, que a investigação saísse do controle da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma vez morta saindo de um encontro que, embora tivesse um viés político, não fosse diretamente ligado a uma atividade de um dia de parlamentar, havia a narrativa de que Marielle Franco tivesse sido morta num chamado crime comum. E foi assim que a investigação, de certa forma, foi sendo empurrada com a barriga, propositalmente, agora aponta a Polícia Federal. Rony Lessa afirmou que, por exigência fundamental, não poderia acontecer nada se não fosse cumprir essa exigência, que o crime não poderia partir da Câmara de Vereadores jamais, em hipótese alguma, poderia sair da Câmara de Vereadores. E disse que a morte teria que ser a partir do endereço que logo depois o Macalé trouxe, que seria o endereço da Rua do Bispo, o endereço de Marielle Franco. O Fernando Davi conta pra gente mais detalhes sobre como a delação de Rony Lessa foi parte fundamental para o avanço da investigação, mas não a única prova para chegar aos 3 apontados como os mandantes desse crime. Os 3 presos foram trazidos em viaturas descaracterizadas da Polícia Federal até o prédio da Superintendência na região portuária do Rio. O deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, são acusados de serem os mandantes do crime. O outro preso é o delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu a chefia de Polícia Civil, o cargo mais alto na hierarquia da corporação, um dia antes do assassinato de Marielle. Rivaldo teria assegurado aos irmãos Brazão que os mandantes não seriam descobertos e, de acordo com a PF, ainda ajudou a arquitetar o crime. Um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade. Hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor. Chiquinho, Domingos e Rivaldo passaram por exame de corpo de delito e audiência de custódia, que confirmou as prisões preventivas. Os 3 foram transferidos à tarde para Brasília e levados para um presídio federal. Como Chiquinho é deputado federal, a Câmara ainda precisa deliberar se mantém ou se revoga a prisão. A sessão deve acontecer essa semana, com votação aberta. A operação batizada de Murder INC, Sociedade Anônima de Assassinos, na tradução para o português, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ainda o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão. Os agentes estiveram na casa do então titular da Delegacia de Homicídios, Giniton Lages, e em endereço ligado à esposa de Rivaldo Barbosa,
Érica de Andrade Araújo. Ela é suspeita de usar a empresa para lavar dinheiro desviado pelo marido. Geniton e Érica deverão ser monitorados com o uso de tornozeleira eletrônica. Depois de 6 anos sem respostas da Polícia do Rio sobre quem seriam os mentores do crime, o caso Marielle foi federalizado no início do ano passado. E a Polícia Federal firmou acordo de delação premiada com os 2 executores. A mais recente, com o atirador, o ex-PM Rony Lessa, foi considerado um divisor de águas. Lessa contou à polícia quem eram os mandantes e a motivação. Marielle Franco foi a 5ª vereadora mais votada na eleição de 2017. E desde que assumiu o cargo, adotou uma postura combativa em defesa das minorias. Uma das bandeiras de Marielle era a regularização fundiária de terrenos de interesse da milícia na zona oeste da cidade, reduto eleitoral da família Brazão, o que pode ter sido a motivação do crime. Marielle foi executada a tiros em 14 de março de 2018 no centro do Rio, em um atentado que também terminou com a morte do motorista Anderson Gomes. Depois de 6 anos, eu acho que é o mais perto que a gente já chegou. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, faltam ainda respostas, falta muita gente, não foram só os 3, né? O advogado de Domingos Brazão negou participação dele no crime. Tenho certeza absoluta que ele é inocente. O advogado de Rivaldo Barbosa disse que o delegado estava atônito e reclamou por não ter tido acesso aos autos da investigação. Eu acho isso muito errado. Por quê? Acho porque isso constitui um crime de abuso de autoridade. Não conseguimos contato com a defesa de Chiquinho Brazão. As presenças de Chiquinho e Domingos Brazão não foi tão surpreendente para a irmã, para a mãe, para os familiares de Marielle Franco ou para as pessoas que estavam mais intimamente ligadas à ex-vereadora do Rio de Janeiro. Isso porque o nome, tanto de Chiquinho quanto de Domingos, os 2 nomes já tinham aparecido nas investigações como supostos mandantes. O que realmente foi considerado um soco no estômago para as pessoas que estavam confiando na investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi o nome de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil, que também está sendo preso como um dos mandantes, como um daqueles que planejaram a execução. Isso porque, segundo Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, hoje no Partido dos Trabalhadores, mas à época deputado estadual pelo PSOL e tratado como um padrinho político de Marielle Franco, que vale lembrar, era vereadora de primeiro mandato em seu primeiro ano e tinha em Marcelo Freixo uma relação de confiança. Freixo, em entrevista à Band, diz que assim que recebeu a notícia trágica da morte de Marielle Franco, foi para o delegado Rivaldo quem ele ligou no primeiro momento e que este policial, este chefe da polícia, era quem mais tentava acalmar a família, passar mensagens de paz e dizer que a polícia estava ali à disposição para investigar tudo sobre o caso Marielle. Imaginar que o chefe da Polícia Civil é preso porque não só ele fazia, ele não investigou, mas como ele sabia da morte antes, isso é muito sério, isso é muito grave. O Rivaldo foi a pessoa que eu liguei quando eu soube da morte da Marielle. O Rivaldo foi uma pessoa que recebeu a família junto comigo no dia seguinte e se mostrou indignado, solidário, dizendo que ia investigar. Sabia que essa pessoa não só não investigou durante 5 anos, que nós tivemos 5 delegados diferentes, que não se deixou chegar à conclusão, que precisou da Polícia Federal entrar no caso para que fosse resolvido. Mas imaginar que ele sabia previamente que ele participou desse crime, isso atinge um lado de desumanidade, de cinismo, de perversidade, que ninguém tem que passar por isso. Isso é muito grave. E a Marielle tinha alguma relação com qualquer um desses nomes? Olha, a Marielle trabalhou comigo 10 anos, uma pessoa extraordinária, uma pessoa com muita garra, como tantas mulheres do Rio de Janeiro, negras oriundas da favela, com um espírito vencedor, de diálogo, né? Uma pessoa muito querida por todo mundo que conviveu com ela, coordenou a Comissão de Direitos Humanos, foi eleita vereadora, mas exerceu por 1 ano apenas o mandato e foi covardemente, brutalmente assassinada, possivelmente por algum motivo torpe, algum motivo de Câmara de Vereadores, de divergência, que levou a uma mulher, a uma mãe, a uma filha, a uma irmã perder a sua vida, né? Então isso é muito grave, isso diz muito sobre o Rio de Janeiro, isso diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro. E o nome do Domingos Brazão já tinha sido mencionado outras vezes,
e agora eles seguiram de fato essa linha de investigação, ele foi preso e a defesa ainda nega esse envolvimento dele. O que você pensa sobre isso? Faz parte da defesa, mas as provas são muito contundentes, né? As provas são muito firmes, 1 ano de investigação da Polícia Federal, tem uma delação que é muito contundente, não é uma delação de uma pessoa qualquer, a delação de que matou, né? A delação de um assassino, confesso, réu confesso, provas substanciais. Essa prisão foi uma prisão que não foi só na Polícia Federal, foi do Supremo Tribunal Federal e foi da Procuradoria-Geral da República, do PGR. Então você tem uma prisão muito consolidada ali, né? Agora o que a gente espera é descobrir mais coisas, descobrir a motivação, descobrir quem mais estava envolvido nisso. Para baixo não acredito que esteja ninguém para cima, acho que os mandantes estão presos, mas vamos entender quem mais participou disso. Esse Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, à época deputado estadual pelo Rio de Janeiro, amigo pessoal e também colega de partido na ocasião da vereadora Marielle Franco. Tiago Prudente, para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça, o caso Marielle está encerrado. Os mandantes já estão presos, os executores também identificados e detidos, a motivação já compreendida. Mas o caso Marielle escancara uma relação íntima de agentes públicos com o crime organizado. Seja a milícia, seja tráfico de drogas, seja quem tinha interesse naquela especulação imobiliária nos terrenos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E fica difícil imaginar que algo montado dentro de uma estrutura estatal, dentro de um governo do estado, tenha sido utilizado uma única vez. O caso Marielle pode ter sido concluído, mas agora é preciso abrir a caixa preta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Homicídios, para saber se os policiais que ali trabalhavam tinham conhecimento do que fazia o seu comandante. Eu acredito que a grande maioria não. E, principalmente, quais casos investigados pelo delegado Rivaldo como presidente de um determinado inquérito ou comandando uma determinada investigação, quais casos também podem estar contaminados. E aí eu não digo só de questão política, eu digo de disputa de território que a gente vê todos os dias no Rio de Janeiro, de miliciano matando traficante, de traficante matando miliciano. Até que ponto dá para confiar que essas investigações de homicídio também não foram manipuladas pelo interesse que já ficou claro que o delegado Rivaldo tinha muito além das questões públicas, hein, Tiago? Acho que o caso Marielle já foi dado um desfecho, a gente nem vai entrar muito aqui em detalhes, porque a imprensa já trabalhou isso exaustivamente ontem, e todo mundo já sabe todos os detalhes, mas o que me chamou muita atenção lendo os relatórios da Polícia Federal, quase mais de 400 páginas de relatório, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, um pouco mais de 40 páginas, me chamou a atenção exatamente isso. Por que demorou 6 anos para solucionar um caso? Só foi o Rivaldo, esse ex-chefe da Polícia Civil do Rio? Eu acho que não, porque só um delegado, mesmo que ele fosse chefe da Polícia Civil do Rio, nesse período passaram mais 5 delegados nesse cargo. Então só ele seria o suficiente para impedir essa investigação? Por isso que eu acho que se abre um leque importante para se investigar o que aconteceu. Por que se demorou tanto? Que tipo de obstrução da justiça que foi realizado nesse período? O relatório até fala que fica claro ali um esquema complexo para impedir isso. Então, sem dúvida nenhuma, tem o envolvimento de outras pessoas. E isso acaba atrapalhando o trabalho dos policiais sérios. Inclusive o próprio Marcelo Freixo, nessa entrevista, o Marcelo Freixo que teve um irmão assassinado pela milícia no Rio de Janeiro, comandou a CPI das milícias no Rio de Janeiro, é um dos políticos que enfrenta a milícia no Rio de Janeiro há muito tempo, não é de agora. Independente do que você acredite sobre Marcelo Freixo, se você gosta ou não gosta dele, ele é um político ativo de enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro, isso é notório, é só fazer uma pesquisa aí, fez inclusive a defesa desses policiais que são honestos, em várias entrevistas, inclusive nessa entrevista que ele deu ao Grupo Bandeirantes, e é importante ressaltar isso, porque não são todos os policiais, mas sem dúvida nenhuma, não é apenas o delegado Rivaldo. Então essa investigação tem que continuar. E por que essa investigação tem que continuar? Porque ela vai revelar essa relação do crime organizado, no caso aqui dos contraventores e
que são os bicheiros, né, que a gente chama popularmente, e grupos paramilitares, que é o que o relatório aponta, que é a milícia. Como esses grupos estão conectados com as esferas de poder, seja na polícia, seja na política, seja em outras questões, até mesmo no judiciário. Então é importante. Inclusive, vou roubar aqui o que o Freixo disse, que é preciso nesse momento que políticos de direita, políticos de centro e políticos de esquerda se unam para combater os políticos que estão ligados a esse crime organizado, para combater a corrupção policial, para combater onde esse crime organizado se embrenhou. Porque se isso não for feito, não vai ter uma solução. Nós não vamos ter um caminho. Não é hora de ficar vendo ideologia política, mas de se unir para combater esse crime organizado. É preciso esse pensamento. Se nós não tivermos esse pensamento, isso não vai avançar. O que aponta como esse crime atua e preocupa, né, Heitor? Porque, sem dúvida nenhuma, e aqui eu não tenho medo de afirmar isso, outros crimes foram para a gaveta, de menor repercussão, que não tiveram a mesma atenção, sem uma solução. Inclusive porque o número de vereadores assassinados, não só no Rio de Janeiro, mas no país é muito grande. Então, de políticos, a gente tem que ver isso, de lideranças comunitárias, de lideranças de luta. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente precisa estar atento a isso que está acontecendo. E aí, eu acho que, para finalizar esse comentário, depois eu queria dividir ele, eu acho que tem uma questão que é muito séria. O que levou aos irmãos Brazão, pelo menos o que aponta a Polícia Federal, seria a questão da disputa pela regularização fundiária, que a Marielle estaria ali passando para moradores de comunidades para que eles não comprassem, para que eles não entrassem nos territórios de milícia, comprassem esses terrenos. E aí um projeto que estava sendo aprovado na Câmara, exatamente de vereadores do Rio de Janeiro, para permitir a regularização fundiária desses terrenos que estavam no controle, pelo menos o que aponta o relatório, em zonas de milícia. E aí a gente sempre espera, né, uma resposta mirabolante. Não sei se você, Heitor, a gente sempre aguarda que seja um motivo mirabolante. E eu até conversava com o Cris Panvec, que é também da Rádio Bandeirantes, sobre isso, e aí ele fez o seguinte comentário. Ele falou, a gente sempre espera algo mirabolante, mas geralmente não é. Geralmente o que motiva esses crimes são situações corriqueiras, de definição ali. E fica isso muito claro. Ali foi um crime claramente porque ela estava interferindo numa questão de dinheiro. De dinheiro. Porque venda de terreno, regularização fundiária, terra. E terra é o que provoca mais crimes no nosso país. 80% das pessoas que estão em programas de proteção hoje, que são relacionados aos direitos humanos, são de disputas de terra, dado que foi dado pelo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Então, acho que é um ponto que a gente precisa abordar. Então, se a gente olhar para a história também, a grande maioria dos assassinatos não tem a ver com disputas políticas no âmbito partidário, tem a ver com poder, disputa, dinheiro. E, mais uma vez, isso fica muito claro no assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em 2018. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí é um ponto de atenção também para as autoridades, para o poder público. A gente precisa avançar nessas políticas, a gente precisa avançar na política habitacional, e isso acontece também no campo, o que faz com que quem não tem terra no campo fica refém, que os agricultores que fazem tudo dentro da lei também fiquem reféns dessa situação, e aí grileiros de terra agem sem nenhum tipo de problema, prejudicando o pequeno agricultor, o grande agricultor, prejudicando quem também está lutando por terra no campo, e todo mundo sai prejudicado, e o grileiro fica lá tranquilo, e a gente cria um antagonismo que não existe no campo e a insegurança jurídica. Então o Estado precisa avançar, política habitacional na cidade, política habitacional no campo, na questão da distribuição de terra, também apoio ao agronegócio. Então acho que existem questões que são fundamentais, e esse caso também coloca isso na linha,
desse ponto. Eu sei que está em segundo plano essa questão, mas eu acho que ela é importantíssima, porque se a gente não tocar nessa questão, acho que ficam duas lições: combate ao crime organizado e como ele está em todos os setores, e também a questão habitacional que precisa ser rapidamente solucionada. É aquela história, né, Heitor? O Estado fica fora, aí o que acontece é a apropriação desses grupos, que no Rio de Janeiro fica ainda mais nítido pela ação das milícias e propriamente dito do tráfico de drogas. 10h44, depois do intervalo, o ouvinte da Bandeirantes participa conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde contabiliza mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024. Do total de 2.010.896 casos prováveis, 682 resultaram em morte. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério, o coeficiente de incidência da doença está em 990,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Com 161.299 casos prováveis, o Distrito Federal é a unidade federativa com maior coeficiente da doença. Em segundo lugar está Minas Gerais e na sequência estão Espírito Santo, Paraná e Goiás. No Rio de Janeiro, a incidência está em 933 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Lá já são 149 mil casos prováveis. A unidade da federação com maior número de casos prováveis é São Paulo. O coeficiente registrado no estado, segundo o levantamento, é de 853,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10h47. Hoje vamos até às 11 da manhã, porque às 11 horas tem Gustavo Frison com o Circuito Fechado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E agora espaço para você que nos acompanha desde as 10 da manhã, você que chegou pelo caminho, tá com a gente em FM 85.7 ou pelas plataformas digitais. O Wagner Marcondes nos escreve: aleluia, descobriram quem matou a Marielle. Só espero agora, diz o Wagner, que daqui a 100 anos não estejamos falando desse caso novamente. Meu Deus, esse país precisa andar para frente. Quiçá todos os crimes deste país merecessem toda essa atenção também. Tá aí a prova de quando as autoridades querem apurar a verdade, elas conseguem. Bora seguir com a vida. Desejo uma ótima semana a vocês, uma ótima semana para você também, Wagner. Se não tivesse tido essa repercussão toda, eu acredito que não seria descoberto algo muito profundo dentro do Rio de Janeiro e que pode estar ligado também a uma relação íntima entre autoridades e crime organizado, não apenas na cidade do Rio, mas em outros territórios. Então, é verdade que em alguns momentos a discussão saiu do tom da investigação, mas
Tudo isso interessava a quem estava envolvido no crime. Agora tudo faz sentido, né, Thiago Prudente? A necessidade de não federalizar o caso, a vontade de criar narrativas contra a Marielle, de ter relações íntimas, até amorosas com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, a necessidade de manchar a imagem da vítima quase como se ela fosse culpada. Tudo isso agora faz sentido. Era a parte interessante de quem estava ali, políticos, policiais, para que o caso tivesse uma cara diferente do que ele realmente tinha. Um crime de motivação política por algo muito pontual do Rio de Janeiro. A especulação imobiliária da zona oeste da cidade. Também fugir do que era a discussão também é um sensacionalismo em torno do real fato. Haviam dois vereadores estavam discutindo, Marielle Franco, um vereador da família Brazão, eles tinham divergências dentro do projeto, isso motivou o crime e daí para frente o festival de narrativas em muitos momentos beneficiava os mandantes do crime como cortina de fumaça. Eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado com essas questões, né? Eu acho que o esclarecer esse crime é muito importante e abriu aí margem para outras investigações. E aí, eu vi essa briga ideológica, Heitor, no Twitter ontem principalmente, sabe? Os irmãos Brazão são petistas, porque em 2013 eles apoiaram a Dilma. Os irmãos Brazão são bolsonaristas, porque em 2022 eles apoiaram o Bolsonaro. Isso é real, eles apoiaram a Dilma em 2013, e em 2022 eles apoiaram o presidente Bolsonaro. Sabe o que isso significa, Heitor? Nada. Que as pessoas conseguem entender? Eles não são nem petistas nem bolsonaristas. Sabe o que eles são? Eles são do Centrão. Esse é o grande problema do Brasil. Se chama Centrão. Esse é o grande problema do Brasil. Os bolsonaristas têm seu problema, os petistas têm seu problema, mas quem controla a Câmara dos Deputados, Heitor? Há anos o Centrão. Então a gente tem que começar a pensar com a cabeça e não com o coração partidário que as pessoas têm. Então eu fiquei muito... isso me chamou muita atenção, sabe? Me chamou muita atenção. Então a gente precisa começar a pensar isso antes de sair vomitando questão partidária nas redes sociais. E que isso não vai mudar nada. Se apoiou o Bolsonaro, se apoiou a Dilma, isso não muda também particularmente nada. Só mostra que eles vão para quem está no poder por interesses próprios. E outro ponto que eu acho que é importante. Você percebeu algum político do Rio de Janeiro fez alguma declaração, você viu? Tirando, claro, os do PSOL, Heitor? Ninguém. Sabe por quê? Isso demonstra a força dos irmãos Brazão no Rio de Janeiro. Ou você acha que não? Ou até um certo medo, receio desses políticos, sejam eles de que espectro político que eles estejam? Eu tenho essa sensação. Então, não sei você. E só para concluir, eu não gosto de chamar de puro suco de Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque eu tenho certeza, porque isso provoca um reducionismo, que isso aqui acontece em outros estados brasileiros. Mas a gente tem a mania de dizer que só acontece no Rio. Não acontece só no Rio, não. Isso interessa para quem está agindo em outros estados brasileiros, dizer que isso é uma questão do Rio de Janeiro. Não é uma questão do Rio de Janeiro. Isso é uma questão de Brasil. Isso acontece em todos os estados brasileiros. E a gente precisa entender isso e combater. Parar com o regionalismo de achar que um estado é melhor que o outro. Isso apenas foi revelado no Rio de Janeiro, mas sem dúvida nenhuma isso acontece em outros estados brasileiros. E a gente precisa combater corrupção policial para o bem dos policiais que fazem o seu trabalho direito, combater o crime organizado de uma maneira efetiva e com inteligência, porque senão a gente vai ficar patinando nessa situação por muito tempo. 10h53, na opinião do Marco Silva Bedin, a gente sabe que não vai ficar só nesses 3 nomes na morte da Marielle Franco. Tem mais e logo vai aparecer. Eles não vão querer pagar sozinhos. Bom, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça dizem que o caso Marielle já está concluído. O que pode aparecer é o rastro de como funcionava essa operação entre criminosos, deputado federal, político influente, um delegado geral
também na manipulação de outros crimes. Isso eu acredito que vai aparecer e não vai demorar muito. Na opinião aqui, a mensagem do Edivalmir Massa, um grande abraço, Edivalmir, trazendo também a sua opinião. E ele traz um ponto aqui que eu acho que todo campineiro pensou nesse final de semana. Será que se a Polícia Federal tivesse tido um pouquinho de interesse, não teria descoberto quem matou Toninho, ex-prefeito de Campinas, no crime que aconteceu em 2001? A diferença do caso Marielle para o caso Toninho principal é que houve a federalização do caso. A Polícia Federal assumiu por entender que houve um crime político. E essa é uma luta da família do ex-prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, desde 2011, desde 2001, quando o crime aconteceu, quando completou 10 anos em 2011, quando completou 20 anos em 2021. Sempre que possível, a família do ex-prefeito Toninho tenta colocar esse assunto em pauta, porque entra na linha dos crimes não solucionados. E que nesse Heitor, caso o caso não Marielle teve, né? não foi federalizado. Não foi federalizado. Importante deixar isso claro então, Tiago. Não foi federalizado. O caso Marielle não foi. Em 2020 houve uma tentativa de federalização. A família da Marielle foi contra a federalização porque ela confiava muito nesse delegado aí, Rivaldo, e porque havia uma preocupação. Lembrando que era governo Bolsonaro e muitos bolsonaristas, isso aqui é notório, zombavam da morte de Marielle. Isso aqui é notório. Só pesquisar aí que vocês vão achar. Então havia um medo da família em federalizar o caso para o caso ser esquecido, mesmo enfrentando o que estava enfrentando na Polícia Civil. E dessa vez o caso não foi federalizado. A Polícia Federal apenas ofereceu ajuda à Polícia Civil do Rio. E aí a Polícia Federal fez algumas descobertas, o caso subiu para o STJ por ter alguém com foro, que era o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e depois, com a inclusão do deputado, subiu para o STF porque o deputado tinha foro. Aí a Polícia Federal assume a operação, porque quem tem foro, quem tem que fazer as prisões é a Polícia Federal, mas o caso não foi federalizado no Rio de Janeiro. Então tem ainda essa questão que vai se definir onde vai ser julgado, provavelmente na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 10h56, o Adriano Vermelho, a gente trouxe informação mais cedo sobre 2 ocorrências de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos, e ele escreve: traga uma visão realista do, entre aspas, comércio de drogas. Converse com qualquer elemento que trabalha para reprimir essa comercialização ilegal e perceba a decepção, a desmotivação e o pior, o interesse para mudar de lado. Eu faço uma analogia do combate ao tráfico de drogas a quem trabalha com podas de árvores e jardins. Por exemplo, é mais eficiente que seja seu trabalho, por mais eficiente e melhor que seja seu trabalho, logo tudo crescerá de novo e você vai precisar podar outra vez. Claro que com o tempo você aperfeiçoa as ferramentas e os métodos para melhorar o trabalho, mas ele nunca vai acabar. Na visão do Adriano Vermelho, para ele, essa é a visão de todos, principalmente os órgãos de combate às drogas. Deveriam ter para não haver uma frustração e um entendimento prévio que ervas daninhas sempre darão trabalho. É também o conhecido enxugar gelo, né, Adriano? Você nunca vai terminar essa tarefa completamente. Tem mensagem de áudio chegando também pra gente dos assuntos que nós tratamos nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Eu gostaria de falar só um detalhe sobre a vacina. Na minha opinião, esse primeiro momento, você poderia já liberar. Sabe, a gente tomando o parâmetro dos últimos 3 anos, que no final da campanha está até sobrando doses, eu acho que poderia liberar geral, não montar grupos, né? Essa é a minha opinião. Porque, por exemplo, eu tenho bronquite, rinite e sinusite, os 3. E eu tenho que, como não é crônico, não é tão... existe o problema da doença, mas eu não uso medicamento contínuo, bombinha, aerolinha, essas coisas, eu tenho que passar pelo clínico geral, ele vai pegar o meu histórico e aí vai dar o laudo com autorização para eu tomar a vacina. Então poderia evitar esse problema, já que nós estamos tendo tanto problema de conscientização das vacinas, poderia liberar. O que vocês acham sobre isso? Grande abraço a todos, DJ Alê. Acho que logo isso vai acabar acontecendo, porque normalmente as vacinas, como o DJ Alê bem destacou, elas são colocadas como prioridade na expectativa de uma grande busca desse público-alvo, mas isso nem sempre acontece e com o tempo ela acaba sendo distribuída também para outros grupos antes do prazo previsto. O importante é, quando tiver liberada, quando tiver disponível, a gente buscar essa imunização.
E nós ficamos por aqui, Thiago Prudente, nesta edição mais compacta, às segundas-feiras do nosso Manhã Bandeirantes. Amanhã estamos de volta às 10 horas depois do Jornal Gente. Até amanhã, Heitor, uma ótima semana para você, para quem está nos acompanhando. Um prazer sempre estar aqui no Manhã Bandeirantes. E amanhã, às 10 da manhã, nós estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes. E você gostou da vitória da seleção brasileira? Gostei, mas alto lá não vamos nos empolgar, mas que o Brasil jogou certinho, direitinho contra a Inglaterra, isso é fato. Também não precisava muito para melhorar o que o Fernando Diniz estava fazendo, reinventando a roda do futebol brasileiro. Você, como palmeirense, ficou animado com o Endrick? Eu tô animado com o Endrick desde que ele tinha 13 anos. Imagine depois de fazer um gol com a camisa da seleção brasileira. Ele é diferente, Thiago Prudente. Esse menino tem estrela e muita bola, e parece ter muita cabeça também. Espero que sim, mas ainda pra mim precisa mostrar mais. Mas vamos aguardar, né? Eu sou meio crítico com isso aí. Vamos aguardar. Um abraço pra você e até amanhã. E com a corneta de Thiago Prudente, ficamos por aqui às 11h30. Tem mais esportes com o timaço de Carlos Batista. Carlos Henrique comanda o Nossa Área. Vem aí, Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Um grande abraço e até amanhã. Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa